Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Tudo Sem Firulas. Eu sou a Laís Vargas, sou cofundadora do Minimiza, uma empresa que cria apresentações e ensina as pessoas a fazer apresentações sem firulas. Então por isso que o nome desse canal é Tudo Sem Firulas e hoje a gente vai falar sobre apresentações. De fato, o que fez a gente crescer aí em algumas redes sociais e a gente está tentando crescer aqui no YouTube também. E hoje a gente vai falar como você pode contar histórias, ou seja, usar técnicas de storytelling com números, ou seja, com apresentações de resultados, apresentações que têm gráficos, que têm tabelas e têm muitos dados, como você pode contar uma história usando esses números. Bora pro episódio de hoje. Me inspirei em Canal 90, hein? Bora pro vídeo! Bora pro vídeo! E ele faz assim, né? Bora pro vídeo! Bora pro vídeo! Antes da gente falar de fato sobre apresentações de resultados e como contar histórias com elas, é importante a gente falar o que é storytelling. Storytelling são técnicas de histórias, que a gente conta histórias. Então, todos nós temos uma história para contar. Mas como que a gente vai contar essa história? E é exatamente isso que é o storytelling. É como você vai construir e contar uma determinada história. E aí tem várias e várias técnicas. A gente no Minimiza tem até um mini treinamento sobre storytelling sem firulas. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você conferir e ver se faz sentido para você. E o que mais faz falta hoje em apresentações, principalmente quando a gente fala de apresentações corporativas, é a falta do storytelling, ou seja, é a falta de histórias na hora da gente criar uma apresentação. Eu já fui de grandes empresas, já trabalhei em multinacionais e eu sei que a grande maioria das apresentações corporativas são chatas. E por que, na real, elas são chatas? Simplesmente porque elas não contam uma história. Elas não têm nada por trás. O grande problema é que a gente, quando tá no mundo corporativo, a gente acaba focando no número, no resultado, naquele número ali que parece que é o número que vai mudar toda a apresentação. Parece que aquela apresentação só existe por causa daquele número, que você fez uma reunião, teve que mandar um convite por e-mail só para falar daquele número. E na real, apresentações precisam contar histórias. Se você vai focar em um número, cara, manda uma planilha Excel, manda um documento em um Word com a sua análise. A apresentação, você precisa contar uma história. Ou seja, você precisa colocar um número dentro de determinado contexto. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é: que números são importantes na sua apresentação e qual contexto eles estão inseridos? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é: a gente precisa começar a contar histórias em apresentações corporativas. O ponto inicial pode até ser um número, mas você tem que colocar esse número dentro de um contexto, você tem que dar uma roupagem para esse número. O número sozinho, ele não quer dizer nada. Se eu te falar que, sei lá, número 10. Cara, o 10 sozinho não quer dizer nada. Você tem que colocar isso num contexto. Ah, beleza, as vendas caíram, sei lá, as vendas caíram 10%. Isso é um fato, mas isso não é uma história. Beleza, Laís, mas que história pode estar por trás disso? Cara, por que as vendas caíram? Você pode falar de pandemia, a questão da fragilidade da economia, enfim, tem uma série de fatores que você pode inserir esse contexto de as vendas caíram em 10%. Então pensa em que contexto esses números que você quer apresentar estão inseridos. E isso vai fazer total diferença na sua apresentação. E aí eu acho que eu preciso falar aqui de um ponto muito importante para qualquer tipo de apresentação, que é planejamento e roteiro. Porque a grande maioria das pessoas comete um erro muito básico, que é: preciso fazer uma apresentação. O que eu vou fazer primeiro? Abrir o PowerPoint. E na verdade, o PowerPoint é, sei lá, a terceira etapa que entra aí na jogada. A primeira parte é você planejar a sua apresentação. O que é planejar a apresentação? Basicamente é você pensar por que essa apresentação existe, quem você quer ajudar, quanto tempo você vai ter e como você vai fazer isso. Vai ser uma apresentação com slide? Ótimo. Vai ser online? Beleza. Tudo isso vai interferir no planejamento da sua apresentação. O segundo passo é o roteiro. E é exatamente isso. Qual conteúdo eu quero passar? Qual o objetivo da minha apresentação? Quem eu tô ali para ajudar? Que mensagem eu preciso transmitir? E isso é muito importante.
toda apresentação precisa ter uma mensagem central. E quando a gente está falando de apresentações com números, provavelmente a mensagem central está dentro aí de um contexto com aquele número. Então você precisa montar a sua apresentação, montar esse roteiro, construir, escrever mesmo esse roteiro a partir dessa mensagem central. O roteiro, para mim, é a parte mais difícil, é a parte, de fato, mais demorada na hora de construir uma apresentação. E só no terceiro passo, que é, de fato, layout, você fazer os slides, que você vai abrir o PowerPoint. Então, até aí, cara, esquece PowerPoint, Keynote, o que quer que você use. Menospreze, né? A principal coisa que eu posso te dizer sobre como contar histórias com os números é: pensa naquela apresentação, numa apresentação de pesquisa, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente exemplificar. São apresentações que têm vários gráficos e tabelas e percentuais e geralmente é uma apresentação que tem muitos slides só com esses dados. E aí, bem no final, as pessoas colocam os insights, ou seja, apresentam toda a pesquisa para só no final colocar ali os insights, o que você tirou de conclusão. Qual o problema disso? Cara, na real, os insights, eles são a história. Por que você não inverte isso? Por que você não usa os insights para construir o roteiro, para construir essa história, poder contar aí como você chegou até esses resultados? Então, assim, às vezes a gente pensar de uma forma invertida e pensar de uma forma um pouco mais disruptiva faz com que o jogo mude totalmente. Na próxima vez que você for fazer uma apresentação de resultados com números e gráficos e tabelas, pensa ao contrário. Pensa em construir a história a partir da mensagem central do seu número. E o que é a mensagem central? É aquela frase, é aquela informação que vai resumir a sua apresentação. Ou seja, se a sua audiência tiver que lembrar só de uma frase na sua apresentação, que frase é essa? Então, essa é a mensagem central. Você vai construir o seu roteiro a partir disso. Então, dessa forma, eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil e muito mais interessante você construir essa história, porque de fato você vai pensar numa história com início, com meio e com fim, com um contexto. Você vai colocar, você vai inserir aquele número dentro de uma história e aí sim vai ficar muito mais interessante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero também que você aplique essas dicas na sua próxima apresentação de resultado. E se você curtiu, se você chegou até aqui, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações e escreve aqui nos comentários se você já faz apresentações com números, dados e gráficos e tabelas, beleza? Eu te espero no próximo vídeo, até lá! É muito estranho falar para o podcast olhando para a câmera.